cerco a Alexandre de Moraes. A extrema-direita usa vazamento de mensagens para atacar o ministro do Supremo, que vai julgar os crimes de Bolsonaro. Flávio Dino, também no STF, acaba com a farra das emendas parlamentares comandada por Arthur Lira e pelo Centrão. É mais um conflito entre o Judiciário e o Legislativo. E Lula anuncia que não vai mesmo reconhecer a vitória de Nicolás Maduro até que a Venezuela apresente resultados detalhados da eleição. Tudo isso agora, no Tempero da Notícia, que está começando comigo, Rodrigo Viana. Esta foi a semana em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ficou sob cerco da extrema-direita e de parte da imprensa brasileira. O ataque veio a partir de uma reportagem assinada por um velho conhecido dos brasileiros, Glenn Greenwald, nascido nos Estados Unidos, ele mora no Brasil, e publicou o texto na Folha de São Paulo. Ele e o repórter Fábio Serapião tiveram acesso à troca de mensagens entre assessores de Moraes no Supremo e no TSE. Bom, o título da primeira matéria publicada pela Folha, com um grande estardalhaço, parecia que era um grande escândalo, dizia que Moraes usou a estrutura de investigação do TSE para municiar investigações no Supremo. E afirmou o jornal: o ministro agiu fora do rito. Bom, isso já chama a atenção. Não falar em ilegalidade, inconstitucionalidade, em transgressão das leis, não. Agiu fora do rito. Frágil a matéria, mas com grande escândalo. Os bolsonaristas usaram isso durante vários dias. Aí a Folha publica uma segunda matéria e diz assim: vejam, Alexandre de Moraes usou a estrutura do TSE para investigar bolsonaristas, especificamente. Ora, ele ia investigar quem? O Papa Francisco? A Madre Teresa de Calcutá? Ele foi investigar quem atentava contra a democracia, quem ameaçava golpe, quem espalhava fake news para atacar as urnas e o sistema eleitoral do Brasil, atacar a democracia. Então, a série de matérias e o Glenn Greenwald foi publicando, né? E a Folha fazendo barulho. A série de matérias não mostrou ilegalidades. Ficou nessa história de quebra de rito. Excesso de informalidade. Veja bem, o ministro era do Supremo, mas como ele estava no TSE também, que é o Tribunal Eleitoral, ele pedia para a turma do TSE. Gente, mas o que ele ia fazer? Ele ia mandar um ofício dele para ele mesmo? Porque o Alexandre de Moraes era, no fim de 2022, na época da eleição, ele era ao mesmo tempo ministro do Supremo e presidente do TSE, conduzia o processo eleitoral. E é sempre assim, não é nenhuma anomalia. Ele ia mandar um ofício dele para ele mesmo? É assim que funcionam as investigações. Bom, os bolsonaristas saíram a gritar: impeachment! Moraes tem que ser afastado! As manchetes aqui. E o Flávio Bolsonaro saiu pedindo o que realmente interessa à família. Tem que ser anuladas todas as investigações conduzidas por Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro. Aí ficou claro qual era o interesse da tal reportagem. Sabe quem apareceu também para comemorar a matéria de Glenn Greenwald? Elon Musk, o empresário multibilionário de extrema-direita, comentou ali na postagem do Glenn Greenwald: uou, que escândalo no Brasil. É uma articulação, uma operação da extrema-direita. E olha, foram muito habilidosos. Entregaram material, essas mensagens, que não mostram nada de muito assim fora do normal. Eram os assessores falando: precisa mexer nisso aqui, precisa melhorar a investigação, o Alexandre de Moraes quer isso, quer aquilo. Compararam com a Vaza Jato. Vocês se lembram da Vaza Jato, que derrubou a Lava Jato? Mas ali, gente, era algo completamente diferente. Era um juiz, o Sérgio Moro, combinando as sentenças com o promotor. É uma parte combinando com o juiz. É que nem o juiz de futebol combinar com o capitão do outro time. Pode entrar na área que eu dou pênalti. Era isso que o Sérgio Moro fazia. Era completamente ilegal e a Vaza Jato mostrou isso. Aqui, as mensagens mostram o chefe, o Alexandre de Moraes, pedindo coisas para os subordinados.
Ah, mas foi muito informal, um tipo de pedido informal. Bom, aí é a história do fora do rito, muita informalidade. Mas isso não é ilegal. E nós estávamos numa emergência absoluta, um ataque à democracia no Brasil. Então, pera lá. Primeiro, não tem cabimento comparar com a Vaza Jato, com a Lava Jato, né? E segundo, que é uma operação midiática e política da extrema-direita. A reportagem da Folha era frágil, tanto que a maioria absoluta dos juristas consultados disse, olha, não vejo motivo para afastamento nenhum de Alexandre de Moraes. Até o Ives Gandra, um jurista bolsonarista, não é juiz, é jurista bolsonarista, disse isso. A maioria dos juristas do Brasil. E o STF reagiu. Vários ministros se pronunciaram, falando sobre o caso. Vamos ouvir primeiro o ministro Flávio Dino. E quero saudar muito, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidente da turma que eu faço parte no Supremo. Como disse o deputado Fausto, nesse momento ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumpriu o seu dever. O mais antigo ministro, Gilmar Mendes, também falou. Condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. A independência judicial é uma das pedras angulares da nossa democracia. E qualquer tentativa deliberada e infundada de intimidar ou desacreditar um ministro do Supremo deve ser veementemente repudiada. O presidente da Corte, o Barroso, se pronunciou sobre o ataque a Alexandre de Moraes. Por acaso, o condutor do inquérito era também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eram a mesma pessoa, condutor do inquérito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De modo que a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. E por último, vale ouvir o próprio Alexandre de Moraes, citado nas matérias da Folha. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal, hoje sim eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. O relatório realizado oficialmente, esse relatório fica nos arquivos do TSE e era enviado oficialmente ao Supremo Tribunal Federal. Bom, depois disso tudo, o que resta perguntar? A quem interessou esse barulho? Aos bolsonaristas. Estão fazendo agora a manifestação. Impeachment do Alexandre de Moraes. Agitação. Enfraquecer o Alexandre de Moraes era o objetivo deles. Para quê? Para conseguir que o Bolsonaro não seja condenado, para conseguir talvez uma anistia ao Bolsonaro e que ele se torne de novo elegível, porque ele está inelegível por enquanto. Não deu certo. O Supremo se uniu. Agora, quem será que entregou as mensagens para a Folha, para o Glenn Greenwald, hein? Olha, jornalistas não têm obrigação, são protegidos, têm sigilo da fonte, ninguém está pedindo que eles digam quem é. Mas a gente pode fazer algumas suposições. E é importante fazer, porque é um material que está sendo usado pela extrema-direita golpista do Brasil. Então, duas hipóteses principais. Uma operação de arapongagem militar. Dos militares que também estão preocupados que podem ser julgados e condenados. General Heleno, General Braga Neto. Pode ser. Pegaram as mensagens, entregaram para um jornalista que ainda tem aquela aura de vaza-jato, é norte-americano. Ou então, uma operação da Polícia de São Paulo. Porque um dos assessores que aparece nos vazamentos, troca de mensagem,
foi preso em São Paulo por causa de agressão contra a esposa e o celular dele foi apreendido pela polícia, comandada por quem? Pelo governador bolsonarista Tarcísio de Freitas. A prisão aconteceu um ano atrás. Será que guardaram o conteúdo do celular apreendido pela polícia num caso de agressão contra a mulher? Guardaram para usar agora? É a interrogação que fica. Conclusão disso tudo. O bolsonarismo está vivo, está preocupado, está desesperado e é uma guerra total, em que Alexandre de Moraes agora depende da coesão do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar em breve os crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Quem vai para a panela de pressão esta semana é a política externa do presidente Lula, que deu uma entrevista a uma rádio no Paraná, dizendo que não vai mesmo reconhecer a vitória de Nicolás Maduro enquanto a Venezuela não apresentar documentos, mapas, os resultados detalhados da eleição. Olha, o Brasil até agora vinha conseguindo se manter numa posição equilibrada, nem partiu para o ataque, ingerência na Venezuela, e nem também tentou tapar o sol com a peneira, dizendo que estava tudo certo. Não, olha, vamos negociar, vamos manter a capacidade de diálogo e tentar achar uma saída que não seja de confronto. Outros países reconheceram a vitória da oposição, que também é um absurdo, com base no quê? Lula está sendo muito pressionado internamente e rompendo a tradição do PT, a própria história dele, adota esse tom agora um pouco de ingerência nos assuntos da Venezuela. O que o Brasil teria a ganhar com isso? Do meu ponto de vista, nada. Primeiro, na questão de princípio, rompe uma ideia que tem longo curso aqui no Brasil, na diplomacia brasileira, de não ingerência nos assuntos dos outros. Porque daqui a pouco a Venezuela vai perguntar, então também não vamos reconhecer a vitória do Lula, porque o Bolsonaro disse que as urnas são fraudadas? É perigoso. Então, do ponto de vista do princípio e também do ponto de vista político, porque o Brasil deixa de ser visto como um líder da América do Sul e pode ser visto como um país imperialista, intervencionista. E aí já tem os Estados Unidos para cumprir esse papel. O Brasil vai ser uma espécie de sub-Estados Unidos na América do Sul? Politicamente não há nada a ganhar. Por isso, a diplomacia brasileira vai para a panela de pressão. Celso Amorim, assessor de Lula nessa área, até foi ao Congresso e disse, não vamos também dar um ultimato à Venezuela, dar um prazo, continuamos esperando. Então o Lula bateu, o Celso Amorim assoprou. Mas é uma posição perigosa. Por isso, a diplomacia do governo Lula na panela de pressão, e Nicolás Maduro até respondeu já, falou, não faço diplomacia no microfone, se tiverem algo para falar comigo, conversem, em privado, em vez de ficar se metendo nos assuntos de outros países. Diplomacia brasileira na panela de pressão. Um cafezinho para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que teve a coragem de enfrentar o poderoso Arthur Lira e o Centrão. O que fez o Flávio Dino? Ele deu uma decisão monocrática, ou seja, sozinho, obrigando o Poder Legislativo a interromper, a acabar com essa história das emendas impositivas. Vamos explicar o que é isso. Emendas impositivas são dotações orçamentárias decididas pelos parlamentares. O governo, o Poder Executivo, faz o orçamento, para onde vai o dinheiro. E os parlamentares fazem emendas. Só que ao longo do tempo, desde a época do Eduardo Cunha, mas muito mais com o Arthur Lira, o Legislativo foi avançando cada vez mais no orçamento. Aí vira uma confusão, uma bagunça, um descontrole, em que cada deputado arranca um naco do orçamento para o interesse dele. E algumas dessas emendas são impositivas, o Executivo é obrigado a colocar em prática. E mais grave, entre elas existem as chamadas emendas PIX. A gente não tem controle nenhum. Qual é o parlamentar que pediu? Existe um sistema lá dentro da Câmara que nubla, que não deixa a gente ver. Que parlamentar pediu?
Por quê? Com qual propósito? O dinheiro circula para lá e para cá sem controle. O Flávio Dino mandou parar com isso. O Legislativo ficou muito irritado porque essa é a fonte do poder de Arthur Lira e do Centrão. Quanto mais emenda, e isso vem avançando desde a época do Temer, do Bolsonaro, quanto mais emenda, mais poder para o Centrão, para esses deputados fisiológicos que chantageiam o governo. Bom, o Legislativo ficou muito irritado, pediu que o plenário do Supremo suspenda a decisão do Flávio Dino, mas não deu muito certo. Flávio Dino já estava articulado com os outros ministros. E se formou maioria, vai se formando no plenário para apoiar a decisão de Flávio Dino. Isso significa que ficam suspensas as emendas, que é uma grande deturpação, uma espécie de parlamentarismo picareta conduzido pelo Arthur Lira, fica suspenso, até que o Congresso aprove regras transparentes para a gente saber para onde vai o dinheiro e com que critérios que os parlamentares distribuem. Uma decisão importante que significa um anteparo ao poder excessivo de Arthur Lira, um dos personagens mais perigosos da República. Parabéns ao Flávio Dino por encampar esta briga, que é uma briga democrática para melhorar a democracia no Brasil. Um cafezinho para o Dino.